Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque podemos te chamar de Pai. Nós não servimos a um Deus distante, nós servimos a um Deus pessoal, que é o nosso Pai. Obrigado porque podemos levantar as nossas mãos e declarar que o Senhor é o nosso Pai. Podemos levantar as nossas mãos, nos relacionar contigo como filhos, como se o pecado nunca tivesse existido na nossa vida. Nós nos relacionamos contigo com a liberdade que um filho tem com o Pai, com alegria, com amor, com a intimidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Declare isso essa manhã, agradeça ao teu Pai, porque você está vivo, porque você está aqui. Que nesta manhã o Senhor vai te dar uma palavra que vai abençoar a tua vida, a tua história. Obrigado, Pai. Te rendemos ações de graças pela vida do teu Filho Jesus. Te rendemos ações de graças pela dádiva da justiça, porque aquele que não tinha pecado algum foi feito pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a dádiva, a maior dádiva da nova aliança, é a justiça de Deus em Cristo. Isso significa que quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, Ele vê a perfeição, porque a obra consumada da cruz aponta para isso. Ele não te vê com problemas, Ele não te vê com dificuldades, Ele não te vê enfermo, Ele não te vê pobre, Ele não te vê endividado, não, Ele não te vê nada imperfeito. Ele olha pela cruz, através da cruz, Ele vê justiça, e a justiça de Deus é perfeita. Então declare nessa manhã: Pai, muito obrigado, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Obrigado, Jesus, por essa perfeição. E através desta ótica da cruz é onde nós vencemos as enfermidades, vencemos os conflitos, vencemos os problemas, vencemos tudo aquilo que é terreno e trazemos a imagem do celestial, a imagem da perfeição, a imagem de Jesus Cristo, porque a tua palavra diz que nós estamos sendo conformados à imagem de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por cada família aqui representada. Obrigado pelas famílias que estão conectadas conosco através dessa transmissão. Aqueles que vão ouvir a mensagem dias depois, meses depois, anos depois, também estão sendo abençoados, porque em Ti tudo é agora, em Ti tudo é hoje, em Ti não existe passado e nem futuro, tudo é agora. Obrigado, Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor com alegria. Obrigado, Pai. Você pode sentar. Fique à vontade na presença de Deus. Glória a Deus. Último domingo de 2021. Nós chegamos no final de 2021. Já é uma forma, né, de celebrarmos. Chegar aqui em 2021 bem, saudáveis, abençoados, cuidados, preservados. Graças a Deus por isso. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E Deus tem uma palavra para o nosso coração. Essa palavra ela vai multiplicar as nossas vidas e nos abençoar poderosamente. O título da mensagem de hoje é: você está sendo educado pela graça ou pela religião? Coisa para a gente refletir. Quem é que te educa? A graça ou a lei? A graça ou a religião? Nós temos que ser educados pela graça de Deus. Sobre isso nós vamos falar. E é importante que você saiba, isso às vezes se torna até um assunto meio polêmico, né? Porque assusta. Isso que eu vou falar agora assusta. Mas é extremamente importante que você saiba, que você creia, que você considere o que eu vou falar agora. Diante de Deus, dois assuntos que estão resolvidos de uma vez por todas: a questão do pecado e a questão do reino das trevas. Primeiro, o pecado foi vencido na cruz, amém? Quando João viu Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi para a cruz, e para aquele que crê,
pecado já não existe mais. O pecado já foi tirado, foi vencido. Nós não somos mais escravos do pecado. Jesus foi para a cruz e retirou o pecado do mundo. Por isso que João escreveu, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz assim: Ele foi a propiciação pelos nossos pecados, igreja, mas não somente pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. Então, diante de Deus, um assunto resolvido é o pecado. Entende? Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado já não é mais um problema entre nós e Deus, porque nós entendemos que a definição de pecado é quando eu erro o alvo. Tudo aquilo que eu faço fora de Jesus é pecado. Tudo aquilo que eu faço sem fé é pecado. Romanos 14, 23 diz: tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Tudo aquilo que eu faço fora de Jesus é pecado. Isso chama-se a definição da palavra no grego chamado hamartia. Então, o que é hamartia? Pecado. O que é pecado segundo hamartia? É tudo aquilo que eu faço fora de Jesus. É errar o alvo. A outra definição de pecado na palavra de Deus é a palavra ravão, que é a palavra hebraica para pecado, que é uma consciência de pecado. Por que as pessoas pecam? Porque elas têm uma consciência de pecado. Por que elas produzem pecado? Porque elas vivem na escravidão do pecado. Porque elas vivem presas aos seus próprios desejos carnais, presas na carnalidade. Porque ela tem uma consciência de pecado. Agora, se a pessoa ela vence a consciência de pecado e substitui a consciência de pecado por uma consciência de justiça, declarando todos os dias: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Essa consciência de pecado vai sendo eliminada e a consciência da justiça vai tomando conta, e naturalmente, sem religiosidade, sem pressão, sem cobranças, sem acusação, sem condenação, os pecados vão desaparecendo. E então a imagem do celestial vai tomando conta das nossas vidas, e assim se processa a libertação, e assim nós desenvolvemos a nossa salvação em Cristo. Glória a Deus! É por isso que não existe nesse ministério o culto de doutrina. Quem já foi no culto de doutrina? Meu Deus do céu, era uma tristeza, porque era só lapada, não era? É isso, você faz isso e aquilo, você é pecador. O culto de doutrina ele tinha dois assuntos: o pecado e o diabo. Você não está sendo abençoado porque você está com pecado na sua vida. E porque você está com pecado na sua vida, o diabo tem autoridade e legalidade para tocar a sua vida. Não. O segundo assunto é que o diabo já foi vencido. A palavra de Deus diz que Jesus morreu na cruz e disse: está consumado, entregou seu espírito ao Senhor. Ao Pai, a ti eu entrego o meu espírito, e bradou: está consumado. E então a palavra fala que ele foi às partes mais baixas da terra. Ele ficou por 3 dias. Você já pensou, parou para pensar o que Jesus fez nos 3 dias em que ele estava sepultado? Ele estava vencendo no inferno. Repete assim: Jesus, quando ainda sepultado, estava no inferno, vencendo, tirando autoridade, destruindo o reino das trevas. E Paulo escreve disso sobre Colossenses capítulo 2, verso 14, diz assim: que ele expôs publicamente ao desprezo principados e potestades, e humilhou eles, e o escrito de dívida que era contrário a nós, ele foi lá e cravou na cruz. Você não deve nada. Repita assim: obrigado, Pai, porque eu não devo nada, nem para os céus, nem para o inferno. Jesus pagou a conta. Aleluia! Jesus pagou a conta, querido. E é por isso que nós temos que ser educados pela graça de Deus. E a palavra fala que nós, os ministros da nova aliança, segundo Coríntios capítulo 3, verso 6, que os ministros da nova aliança não são aqueles ministros que educam na lei, que educam na letra, mas aqueles que educam no espírito, aqueles que educam na fé, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, amém? Então os ministros da nova aliança não tem como regra a lei, não tem como regra a religiosidade, não. Nós ministramos, ensinamos através da fé e do Espírito Santo, amém? Abra agora sua Bíblia aí na carta de Paulo, escrita a Tito, Tito capítulo 2, versos 11 a 14. Talvez alguém esteja assim pensando: mas pastor, então agora está tudo liberado. Está liberado, está tudo liberado. Olha por aí, meu irmão. Porque nós temos uma consciência de justiça. Amém? Eu não sou escravo do pecado. Amém? Eu sou livre do pecado. Então, assim, não é que eu agora vou andar na dissolução da carne, do mundo, e ter uma amizade com o mundo. Não, porque a palavra continua dizendo que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Amém? Então, assim, não é questão que agora não existe mais pecado diante de Deus, não existe mais peso nem condenação, porque a palavra afirma isso.
Portanto, agora os que estão em Cristo Jesus, já não resta mais nenhuma condenação, Romanos capítulo 8, verso 1. Então existe condenação e culpa diante de Deus, porque Jesus resolveu, a obra de Cristo na cruz foi uma obra perfeita. O sacrifício perfeito, com uma única oferta, diz a palavra de Deus, a oferta do seu corpo, ele resolveu a questão de uma vez por todas diante de Deus. Então, você não pode andar com Deus debaixo de condenação, debaixo de culpa, de sentimento de culpa, se sentindo inadequado. É uma ofensa a Deus você andar com pensamento de condenação e de culpa, porque Jesus pagou a tua conta. Aleluia. Dá para se alegrar por isso. Ele pagou a tua conta. A conta do pecado que você cometeu no passado, no presente, no futuro. Ele pagou a conta de uma vez por todas. Jesus pagou mais do que nós devíamos. Então nós temos o quê? Uma alegria de estar na presença de Deus. E por isso nós devemos ser educados pela graça de Deus. Amém? Tito capítulo 2, versos 11 a 14. Se você tiver qualquer dificuldade de achar Tito, está antes de Filemão. E depois das cartas de Timóteo, tá bom? Tito capítulo 2. Difícil de achar. 11 a 14 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vou repetir, olha, presta atenção. A graça de Deus se manifestou salvadora à igreja. A quem? A todos os homens. Em Cristo toda a humanidade está salva. Aleluia. Todos os homens estão salvos. Eles precisam ser informados. Então nós hoje não evangelizamos, mas olha, aceita Jesus para você ser salvo. Não, você tem que receber Jesus para entrar dentro da salvação que está à sua disposição. Muda a ótica até de evangelização, porque Deus salvou a humanidade, Ele pagou a conta. Agora eles precisam ser informados dessa verdade. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar o Evangelho? Porque eles estão pregando por aí o Evangelho misturado, o Evangelho cheio de culpa, de condenação. O Evangelho fala assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não é assim que se evangeliza por aí? Mas a palavra está falando que a graça se manifestou salvadora de todos os homens. Todos estão salvos. Toda a humanidade potencialmente ela está salva. Assim como a arca de Noé, lá em Noé, toda a humanidade estava salva. O que precisava para que aqueles homens fossem salvos? Entrar dentro da arca. E aquela arca era uma tipologia de Cristo. O que hoje os homens precisam fazer para serem salvos? Receber Jesus. Para que a salvação seja manifesta, só recebam Jesus, porque você já é salvo. Então quando eu evangelizo alguém que está nas drogas, está nos vícios, está no mundão, eu falo assim: cara, você sabia que você é salvo? Você se assusta, mas como? Eu estou tomando todas, eu estou usando drogas, eu fiz isso, não importa, cara, você é salvo. Jesus já perdoou seus pecados. A palavra diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. E a palavra também diz que Jesus foi a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Está todo mundo perdoado. Você só precisa abrir o teu coração, crer na obra consumada de Cristo e confessar que Jesus é teu Senhor e Salvador, e eliminar culpa e condenação. Então a salvação em Cristo vai ser processada na sua vida e todo o mal vai ser tirado da sua vida. Glória a Deus. Verso 12, olha só: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Glória a Deus. Como é que eu vou ser um povo, como que nós podemos ser um povo zeloso de boas obras, que venceu o pecado, venceu as paixões mundanas, venceu a injustiça e a impiedade desse presente século? É pela lei? É pela religião? Eu já fui da religião. Ela nunca conseguiu resolver um dia de pecado na minha vida. E quanto mais lei pregava para mim, quanto mais mandamento pregava, mais pecado existia na minha vida. Porque Romanos capítulo 6 e 7 diz que o mandamento, que parecia que era para a vida, se tornou em morte. Porque quanto mais se pregava a lei, mais pecado existia. Você vai ver que quando, no primeiro Pentecostes,
Deus então vem no Monte Sinai, foi o primeiro Pentecostes, vem com glória, com trovões, com cangor de trombeta, aquela glória de Deus se manifestando ali no Monte Sinai. Êxodo capítulo 19 diz isso. Então esse foi o primeiro Pentecostes. E no primeiro Pentecostes Deus deu as leis, deu o mandamento. Quando Deus está dando a Moisés o mandamento, o que acontece lá embaixo? O povo começa a pecar. Aquilo que estava no coração do povo começou a se manifestar: pecado, idolatria, orgia, tudo. E foi uma coisa horrível. Tanto que morreram 3.000 pessoas. Mas no segundo Pentecostes, Deus não mandou a lei. Repete assim: no segundo Pentecostes, Ele mandou o seu Espírito e as línguas. Aleluia. Então Ele não mandou lei, não mandou mandamento, Ele não mandou regras, Ele não mandou doutrinação, Ele não mandou nada. Agora nós não somos mais presos à lei, não, nós estamos livres pela graça de Deus. Então quem está nos educando é a graça. Repete comigo: quem nos educa é a graça de Deus. Porque a graça de Deus é o poder que libertou o homem do pecado. A graça de Deus é o poder que liberta o homem da prostituição. A graça de Deus é o poder que liberta dos vícios. A graça de Deus é o poder que liberta de todo e qualquer mundanismo na vida da pessoa. Não é a lei. A lei nunca resolveu um dia de pecado na vida do homem. Mas a graça de Deus foi a solução. Eu fui salvo pela graça de Deus. Eu fui liberto pela graça de Deus. Eu recebi os dons do Espírito pela graça de Deus. Eu recebi mais fé ouvindo a palavra da graça de Deus. Eu recebi prosperidade ouvindo a palavra da graça. Eu recebi cura ouvindo graça, sendo educado pela graça de Deus. Porque a graça não é uma doutrina. A graça não é um ensinamento. A graça é o próprio Jesus, amém? É o favor de Deus que nós não merecemos, mas podemos desfrutar de todas as coisas, amém? Então repete mais uma vez: eu estou sendo educado pela graça de Deus. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia na carta de Paulo, Gálatas capítulo 3, versos 23 a 25. Gálatas capítulo 3, versos 23 a 25. Veja só: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aqui, explicando em poucas palavras, uma linguagem simples sobre o que Paulo está escrevendo aqui, que o homem estava agora encerrado, preso na tutela da lei. Todo mundo sabe o que é tutela, tem um tutor. Às vezes a pessoa, eu já conheci histórias de pessoas que eram tutores de pessoas que receberam milhões, mas ele não podia colocar as mãos naquela herança porque ele era menor de idade, então ele precisava de tutor. Então o tutor é que gerenciava tudo. Na graça, no plano de Deus, a lei era o tutor da humanidade. Embora nós fôssemos herdeiros de Deus, herdeiros de todas as coisas, nós não poderíamos desfrutar de nada, porque existia um tutor entre nós e Deus, que era a lei. A lei, então, toda a humanidade estava encerrada debaixo da lei, debaixo de mandamento, debaixo de doutrinação, de religiosidade, e não podia desfrutar da liberdade de ser filho. Não podia desfrutar dessa liberdade. E a palavra fala que Deus agora levantou um aio. Aqui nesse tempo, levantou. O que é o aio? Aio era uma pessoa contratada pelas famílias mais ricas para educar seus filhos. A lei servia de aio, quer dizer, olha, eu vou conduzir você até que haja a manifestação de Cristo, até que haja a manifestação da plenitude dos tempos, até que haja a graça. Toda a humanidade vai estar encerrada debaixo da tutela da lei, conduzidas pela lei como aio, como educando-os pela lei. Então, antes da graça, toda a humanidade, todos aqueles que serviam a Deus, deviam ser tutelados, dirigidos e educados pela lei. Mas graças a Deus, diz que a palavra agora
nós recebemos agora a graça de Deus. E não somos mais tutelados pela lei, pela religiosidade. Não somos mais tutelados por mandamentos humanos. Não somos mais tutelados por aquilo que é um mandamento que gera morte. Não, nós somos agora tutelados, liderados e educados pela graça de Deus. E sendo tutelados e educados pela graça de Deus, revela a nossa verdadeira identidade, que é a identidade de filhos. Você não é servo, amém? Você não é servo, você é filho. Tenha a liberdade de dizer Pai. Na hora que você for orar, não ore Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Não, meu irmão. Chame o teu Deus de Pai. Em nome de Jesus, aprenda que agora, na graça, Deus é Pai. O nome de Deus revelado a nós na graça é Pai. Paulo falou assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, a qual toda a família recebeu um nome. Jesus Cristo, aleluia. Então a graça não nos revela um Deus punidor, um Deus que é carrasco, um Deus que gera morte, um Deus que gera punição. Não, a graça de Deus revela o nosso Pai. Glória a Deus. Você vai entender, Deuteronômio capítulo 1, verso 31 diz, Moisés falando, relembrando uma nova geração de como Deus havia tirado o povo do Egito. E falou assim: olha, eu tirei vocês do Egito, levando-os dentro de mim, e trouxe vocês até a terra prometida. Em apenas 11 meses, eles saíram do Egito, e 11 meses eles chegaram na terra prometida, porque eles estavam sendo conduzidos pela graça. Mas depois que se revelou o mandamento, que veio o mandamento, e eles pecaram no mandamento, eles agora tiveram que ficar 40 anos rodando no deserto. Meu irmão, tire a religião da tua vida, tire a religiosidade da tua vida, porque religiosidade te atrasa, religião te deixa para trás, a religião te deixa rodando no deserto. Na graça de Deus tudo já está feito, na graça de Deus tudo se manifesta, porque fé é para agora. E a palavra fala que nós recebemos a fé por ouvir a palavra de Cristo. Qual que é a palavra de Cristo? Graça. Repete comigo: a palavra de Cristo é a graça de Deus. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. Eu tenho frisado aqui que nós temos aqui alguns pontos da nossa visão como ministério, como igreja. Primeiro ponto: mostrar o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é Pai, amém? Deus é bom. Mostrar o caráter de bondade, de amor, de justiça de Deus. Nós vamos sempre mostrar o caráter de Deus, porque Deus não precisa colocar uma enfermidade na tua vida para te educar. Tem ministérios por aí que educam dizendo: não, Deus colocou essa enfermidade para você aprender. Deus não faz isso. Ele já levou sobre si todas as enfermidades na cruz. Não aceite isso. Isso é uma doutrina errada, maligna. Deus não precisa deixar ninguém enfermo, desempregado, sem dinheiro, para poder educar a pessoa, não. A palavra fala, lemos agora em Tito, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, nos educando. Nós estamos sendo educados pela graça. Então entenda o caráter de Deus. Ele jamais vai te punir para poder te educar. Não, Ele já puniu Jesus. Repete assim: Deus jamais vai me punir, porque Ele já puniu Jesus Cristo no meu lugar. Esse é o amor de Deus, entenda isso, amém? Então nós estamos sendo educados pela graça de Deus, já não estamos mais debaixo da tutela da lei, a lei já não serve mais de aio, de condutor, de educador para a nossa vida, não, porque estamos sendo educados pela graça de Deus. E dentro dessa educação da graça de Deus, você tem que entender que você já é. Amém? Diz assim: eu já sou. Repete: eu já sou. A graça não fala do que você vai ser, a graça fala de quem você é. E é tão interessante que até mesmo no meio da lei, Deus revela a sua graça. Quando diz para Moisés vai lá diante de Faraó e retira o povo daí. E Moisés fala: Senhor, como é que eu vou me apresentar para Faraó? Como é que eu vou diante da corte de Faraó, desse cara que se acha Deus, desse cara que domina o mundo inteiro? Como é que eu vou me apresentar? E como é que quando ele perguntar quem é o meu Deus, como é que eu falo? E Deus diz para ele: eu sou, me enviou. Repete isso: eu sou é o meu Deus. Eu sou.
Até quando você está falando do seu Deus, você está falando de você. Por isso que a graça de Deus é, você já é, você não vai ser, você já é. Você precisa saber quem você é e considerar quem você é. Um dos aspectos da graça que você já é, veja só, Colossenses capítulo 1, verso 22. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1, verso 22. Diz assim: agora, olha falando assim, agora. Ele começa o verso como agora, presente momento. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, perante Deus, como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Através do sacrifício de Cristo, através da sua morte na cruz, como é que Ele apresenta você diante de Deus? Santo, inculpável e irrepreensível. Entenda isso. Então repete comigo: eu já sou santo, inculpável e irrepreensível. Como é que eu vou repreender vocês? Como é que eu vou usar a Bíblia para poder repreendê-los? Se é a graça que nos educa. Isso aqui está escrito na palavra. Por que existe tanto problema, tanta descaracterização na igreja hoje em dia? Porque as pessoas não sabem separar as alianças. Então elas pegam a aliança de Moisés e pegam a aliança da graça, faz uma mistura e pregam uma mensagem láudica, a mensagem de Laodiceia, e gera um povo morno. E é tão triste quando você lê a carta de Laodiceia, porque dois aspectos de Laodiceia tão tristes. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, Jesus não está no meio dela, está fora dela. Outro aspecto: olha, arrepende-te agora, antes você seja frio ou quente, porque morno eu vou te vomitar. E infelizmente, esse é o tipo de mensagem que está sendo pregado com o nome de evangelho. Isso que está sendo pregado por aí não é evangelho. Evangelho é a graça de Deus. Só existe um evangelho e é o evangelho da graça. E a gente tem que mudar a nomenclatura. O que você prega, pastor? Eu prego o evangelho da graça, para as pessoas terem entendimento. Mas na verdade eu deveria falar: eu prego o evangelho, porque evangelho é graça. Se pregar evangelho misturado com as doutrinações de Moisés, com a lei de Moisés, com a aliança de Moisés, não é evangelho. Paulo falou: isso não é evangelho, isso é anátema, isso é maldição, porque o evangelho a mim foi revelado, é o evangelho da graça de Deus. Entende isso, meninos? Então, na graça de Deus, nós somos educados, nós somos perdoados, nós somos justificados, nós recebemos todas as coisas, e na graça de Deus ela já nos tornou tudo o que devemos expressar na terra. Eu sou santo, justo, inculpável, irrepreensível, sou próspero, sou saudável. Eu tenho que falar quem eu sou. Você tem que falar quem você é. A sua identidade em Cristo, através da graça de Deus, porque Jesus pagou o preço. Eu valorizo cada gota de sangue derramada na cruz, cada flagelo que Cristo sofreu na sua via cruz. Ele sofreu, antes da cruz ele já sofreu demais, por minha causa e por tua causa. Ninguém foi punido como Jesus, porque todo aquele que era condenado, eles mandavam imediatamente para a cruz. Mas Jesus não, ele teve que passar por uma via crucis, ser flagelado, ser humilhado, ser esbofeteado, cuspido, maltratado, humilhado, nu, carregando uma cruz por minha causa e por sua causa. E eu valorizo isso. Eu não apresento outro sacrifício, eu apresento o sacrifício de Cristo na cruz, porque aí está a minha vitória, aí está a manifestação de tudo que eu preciso. É por isso que nada na minha vida tem que ficar atrasado. Não, porque eu creio na graça. Na graça tudo está feito. Repete comigo: na graça tudo está feito. E eu já sou. Você já é. Entenda aí. Sacode alguém, por favor. Meu irmão, você já é. Você já é santo, próspero, rico, abençoado. Já é curado. Tudo vai dar certo. Onde você colocar suas mãos vai prosperar, porque você está sendo educado pela graça de Deus. Já não resta mais condenação, já não resta mais culpa, porque você está em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Ah, pastor, esse é o pecado. Você fala assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Vou falar outra coisa que vai assustar. Na graça de Deus, nós não temos que pedir perdão para Deus. Ah, pastor, agora virou um herético. Você sabia que na graça de Deus, nem perdão você precisa pedir para o seu pai? Porque você já foi perdoado.
Leia as cartas de Paulo, Colossenses, Hebreus, leia tudo para que nós já fomos perdoados, nós já fomos redimidos, todas as transgressões já foram resolvidas diante de Deus. Então não peça perdão quando você pecar, reconheça que você errou e fala: Deus, obrigado porque agora eu posso tomar posse do perdão, obrigado porque apesar de ter errado, eu sei que eu já sou perdoado. Quantos já sabem que são perdoados? Não, por favor, tem que ter convicção. Quantos já sabem que vocês são perdoados? Amém? Vocês são perdoados. Então pode se relacionar com Deus como se Cristo não tivesse morrido na cruz. Porque se eu for diante de Deus, Deus, eu sou miserável pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, me perdoa. Não, Cristo já me perdoou há 2000 anos atrás naquela cruz. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então ele estava falando a meu respeito e a teu respeito, querido. Ali potencialmente nós já estávamos em Cristo. Entenda isso. Você estava lá em Adão quando ele pecou? Sim. Okay. Você fez alguma coisa para receber o pecado de Adão? Não. Agora te outra pergunta: você estava em Cristo quando ele estava morrendo na cruz? Sim. Você estava lá. Porque a morte de Cristo é substitutiva e inclusiva. Você estava lá. Você fez alguma coisa para receber o perdão e a graça de Deus? Não. Assim como você estava em Adão e não fez nada para receber a punição do pecado dele, assim também, lá naquela cruz, você estava em Cristo e você não precisa fazer nada para receber o perdão de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer a obra? Não, a palavra de Deus diz em João 6,29 que fazer a obra de Deus é crer naquele que foi enviado, é crer naquele que morreu na cruz. Isto é fazer a obra de Deus. Entenda isso, pelo amor de Deus. Nós precisamos ser conhecidos nessa cidade, uma igreja que prega uma graça radical. A hipergraça sim, abundante graça sim, porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu vou mergulhar nessa graça cada vez mais. Isso não é uma licenciosidade para o pecado, não. Isso é a vitória sobre o pecado. Repete comigo: a superabundante graça é a vitória definitiva contra o pecado, contra a pobreza, contra as enfermidades e contra toda a malignidade. Olha, a vitória completa é a superabundante graça de Deus. Então pare de julgar as pessoas, pare de julgar a si mesmo, porque Cristo já resolveu tudo. Valorize os flagelos de Cristo, valorize a via crucis, valorize a morte de Cristo na cruz, valorize a dor que Ele sofreu, valorize todo o sangue que Ele verteu. Valorize, eu valorizo. Então não permito nenhum tipo de condenação, de acusação contra a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus, e eu estou sendo educado pela graça de Deus, e por estar sendo educado por esta graça, Ele já me apresentou diante de Deus, santo, inculpável e irrepreensível. Amém? Diz assim: em Cristo, eu sou perfeito. Eu estou olhando para pessoas perfeitas. Estou olhando para salvos. Estou olhando para a igreja do Cordeiro de Deus. Estou olhando para a noiva de Cristo. Estou olhando para o povo que vai ser arrebatado. Aleluia. Glória a Deus. Arrebatado na alegria, na bênção. Então, queridos, duas coisas muito importantes dentro do Evangelho é que você precisa saber e considerar. Saiba e considere. Saiba quem você é e considere. Porque definir a palavra saber, olha, saber é ter conhecimento, estar certo, ter consciência das suas características. A sua característica em Cristo: justo, santo, próspero, rico, curado, abençoado, cheio do Espírito Santo, com dons espirituais, igreja do Cordeiro, autoridade na terra, embaixador de Cristo. Tem muito mais, cidadão dos céus. Eu ia ficar aqui falando para vocês 2 horas das nossas características em Cristo. Eu preciso conhecer quem eu sou em Cristo. Eu preciso saber disso. E depois que eu sei disso, eu devo considerar. Você vê que as cartas de Paulo estão cheias desses 2 versos: sabei, e depois ele fala: considerai-os. Saiba que vocês estão em Cristo. Saiba que nele você é a justiça de Deus em Cristo. Considere que você é a justiça de Deus em Cristo. Para definir considerar, é julgar-se, imaginar-se e reputar-se. Então se imagine santo, se imagine justo, se imagine, se repute próspero, curado, abençoado, curado, em nome do Senhor Jesus. Esse é o poder de Deus. Por isso que Paulo falou assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus.
Poder de Deus não é ficar sapateando na igreja, não. Tem gente que considera poder o que aconteceu lá. Você viu aquele irmão saiu, rodou piano, o outro sapateou, o outro bradou em línguas e foi uma glória tal. Aí você perguntou, irmão, qual a palavra? Não sei. Não, isso não é poder de Deus. Poder de Deus é evangelho. Poder de Deus é saber quem eu sou. Poder de Deus é eu considerar quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Agora vamos considerar. Olha o que Paulo fala sobre considerar. Colossenses capítulo 2, versos 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Olha, vou ler novamente. Está na Bíblia, não sou eu que estou inventando. Olha o que Paulo falou há 2000 anos atrás. Se vocês se consideram mortos em Cristo, se vocês sabem que morreram em Cristo, se consideram mortos em Cristo, por que vocês ainda se sujeitam à doutrinação, sujeitam a ordenanças? Não faça isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas doutrinas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, com culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a carnalidade, contra a sensualidade. Não tem valor algum. Eu tenho que me considerar morto para o pecado. Eu não vou lidar com uma natureza de morte. Ai, pastor, eu estou lutando contra... Não, querido, não lute, você já é morto. Se considere, saiba que você está morto para o pecado, morto para o mundo, morto para a carnalidade. E considere isso, e vai considerando, vai tomando posse do perdão, vai tomando posse e manifestando as suas características. Quando você entender, você está liberto. Quando vier a luz, a justiça, quando o poder de Deus opera dentro de você, aí acontece a libertação do pecado. Glória a Deus. Aí acontece a libertação da pobreza, libertação de todo medo, de toda insegurança, tudo acontece quando a gente compreende. É por isso que nós sempre ministramos aqui o que? Mente transformada, consciência de Cristo. Saiba cuidar da sua mente. Tenha como base de primeira linha de raciocínio uma pergunta para o Espírito Santo. Ore em outras línguas. São coisas que mudam a nossa mentalidade, abrem os nossos olhos para a realidade de quem nós somos em Cristo Jesus. Último verso. Gálatas capítulo 5, verso 1. Veja só. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Repete, eu sou livre. Pastor, mas um pouquinho só assim, daquele mandamento, daquela doutrina que eu recebi lá na minha igreja quando era criança. Aquilo que eu ouvi do meu pastor nos primeiros dias, da minha conversão. Aquele pouquinho de lei, eu posso ficar com um pouquinho daquilo? Aquilo ali me fazia tão bem. Não. Porque no verso 9 desse mesmo capítulo diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de lei vai estragar toda a graça de Deus na tua vida. Vou repetir, um pouquinho de lei vai estragar a graça de Deus na tua vida. Porque o que Paulo escreve, um pouco de fermento leveda toda a massa. É engraçado que os religiosos pegam isso daqui para falar, olha, aquele pecadinho lá está estragando toda a tua vida. Não tem nada a ver, o assunto é liberdade, o assunto é graça. Não eu vou tirar texto do contexto para criar pretextos, não. Eu prego o texto e o contexto é a verdade da graça de Deus que diz: permaneçam livres e rejeitem toda a doutrinação, toda a culpa, toda a condenação, toda a palavra que remete vocês ao passado. Não, vocês são uma nova criação em Cristo Jesus. Glória. Segundo Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É por isso que não precisamos nem de fazer cura interior. Libertação, vem para cá, quero saber de onde você veio. Preencha essa ficha aqui, para saber todos os seus pecados, os pecados da sua família. Eu vou ministrar a você cura interior, eu vou ministrar a você libertação, quebra de maldição. Está repreendido com essa doutrina de demônios, doutrina falsa, porque a palavra diz que eu tenho que me considerar uma nova criação em Cristo Jesus.
Vim para Cristo, esquece o passado, eu sou uma nova criação. Mas ainda manifesta alguns problemas, alguns pecados, alguns pensamentos. Não importa, importa quem você é. Acredite mais na verdade posicional em Cristo do que naquilo que você está experienciando na vida terrena, porque Deus te vê perfeito em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu preciso ser edificado nessa fé. Você precisa ser edificado nessa fé, na fé salvadora, na fé que me enche da graça de Deus, na graça que me educa. Vocês precisam dessa verdade. Amém? Não recebam qualquer outra palavra. Eu vou ser ousado e dizer como Paulo disse à igreja da Galácia: não sejam insensatos. Vocês estavam sendo conduzidos pelo Espírito. Agora vocês querem se aperfeiçoar na carne? Porque Paulo, ele evangelizou, plantou a igreja, educou a igreja da Galácia na graça. Ele foi viajar e de repente passaram lá os cristãos da circuncisão. Passaram lá Pedro e os outros apóstolos. E agora estavam ensinando para eles o quê? Olha, para vocês terem a salvação completa, os homens precisam se circuncidar. E os homens daquela igreja começaram a fazer uma fila para a circuncisão. Que desgraça. Paulo, quando sabe disso, ele escreve a carta da Galácia. Se você ler ela com bastante atenção, você vai ver que ele está indignado, ele está nervoso. Vocês são malucos. Vocês estavam perfeitos em Cristo pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne. E ele vai para lá, ele repreende a Pedro e fala: não, não é assim. Repreendeu Pedro pessoalmente por causa desse ensino errado. Então, queridos, não misturem o Evangelho. Amém? E se misturar o Evangelho, vira uma maldição. A mistura da graça com a lei gera morte. Repete comigo: misturar graça com lei gera morte. Quando Deus veio no Monte Sinai trazer a lei, a glória de Deus foi tão forte que o Monte Sinai, onde Deus pisou, houve uma pavimentação de safira, pedras de safira nos pés de Deus. A palavra fala em Êxodo 24:10 que o Senhor veio e pisou no Monte Sinai e ali virou pedras de safira. E Deus escreveu as leis na pedra de safira. Aí você vai ver em Atos capítulo 5, um casal, que tudo na Bíblia está correlacionado, tudo na Bíblia é profético. Um homem chamado Ananias e uma mulher chamada o quê? Safira. Ananias significa graça. Safira remete à primeira citação a respeito da lei. E quando eles estão casados e vêm diante de Pedro, e vêm com engano, vêm com manipulação, o que acontece? Morte. A mistura de Ananias com Safira sempre vai gerar morte. Então levante as suas mãos e diz assim: agora, nesse momento, a partir de hoje, eu repreendo toda mistura de graça com lei na minha vida. Eu estou absolutamente sendo educado 100% pela graça de Deus. Amém. Fique de pé. Glória a Deus, quero orar por vocês enquanto nós adoramos ao Senhor. Nós começamos o primeiro culto dessa igreja há uns 5 meses atrás, pregando graça, e terminamos o último domingo desse ano pregando graça. Se você vier no primeiro culto de 2022, você vai ouvir graça. Amém? As pessoas vão conhecer a nossa visão. Nós vamos defender o caráter de Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa visão. Defenda o caráter de Deus. Deus é meu Pai, Ele é bom, Ele me ama, Ele é justo, Ele cuida de mim. Deus não me pune, o caráter de Deus. Vamos mostrar para essa cidade o caráter de Deus. Vamos mostrar para o mundo o caráter de Deus. Deus Pai bom, amoroso, maravilhoso. Segundo ponto da nossa visão: a obra consumada de Cristo na cruz. Pregue a cruz. Não ouça nenhuma mensagem. Olha, presta atenção todos nisso. Em nome de Jesus. Se você for ouvir mensagem de outros pastores, de outros ministérios, se não tiver nessa mensagem, não tiver a obra consumada de Cristo, rejeite. Não, mas está caindo poder, tem gente sendo curada. Não, rejeite. Não passou pela cruz, rejeite essa mensagem. Nós só ouvimos a obra consumada de Cristo na cruz todos os dias. Obrigado, Pai, porque Jesus se tornou pecado no meu lugar, morreu numa cruz para que hoje eu fosse a justiça de Deus. Eu só quero ouvir da obra consumada de Cristo na cruz.
Terceiro ponto da nossa visão: crescimento em qualidade. Nós não queremos ser uma igreja inchada. Essa cidade está cheia de igrejas inchadas. Ah, tem tantos mil aqui, ali, ó, fulano tem tanto, eu não me importo com isso. Porque eu não quero crescimento sem qualidade. Crescimento sem qualidade é uma igreja inchada. Entende? É inchado. Você vai lá, o cara é uma massa de manobra. Ele nunca fica lá 10, 20 anos. Ele vai para outros lugares, porque não tem qualidade de vida. Nosso crescimento é um crescimento. Terceiro ponto da nossa visão: um crescimento com qualidade. Amém? E qual é esse crescimento de qualidade? É o Espírito Santo, só Ele pode dar. Como é que eu vou crescer em qualidade? Orando no Espírito Santo. Oração luz. É o terceiro ponto da nossa visão: crescimento com qualidade. Não temos pressa. Tudo vai se manifestar no tempo de Deus. Nós queremos ver o crescimento que vem da parte de Deus. O quarto ponto da visão é o crescimento com quantidade, sim, mas através da manifestação dos dons espirituais. O quarto ponto nós vamos alcançar é o crescimento na quantidade através da operação dos dons espirituais. Glória a Deus. Aí, o Espírito Santo, estou esperando vocês orarem em línguas, orarem tanto em línguas para acender o dom espiritual que eu te dei. Aleluia. Deus já te deu dons espirituais. De repente eu estou olhando aqui, tem gente aqui que tem um dom de operação de milagres e maravilhas. Gente que vai poder multiplicar recursos. Gente que vai poder ressuscitar mortos. Tem gente que está olhando para mim, você tem um dom de curar, para você colocar a mão no enfermo e ele ser curado. Tem gente que está olhando para mim e tem um dom de profecia, tem um dom de palavra de sabedoria, de revelação, de entendimento, tem visão aberta. Mas por que não está acontecendo? Você precisa acender a lâmpada dos dons espirituais. E a lâmpada se acende com a primeira lâmpada que foi acesa. A primeira lâmpada foi. Então nós vamos crescer em quantidade, sim, quando os dons começarem a operar no meio da igreja. É assim que funciona. Primeiro ponto da visão: o caráter de Deus. Segundo ponto: a obra consumada de Cristo na cruz. Terceiro ponto: crescimento com qualidade, através da oração do Espírito Santo, através da entrega com o Espírito Santo. Quarto ponto da visão: crescimento em quantidade através da operação dos dons espirituais. E aí já é com a igreja, não é com o pastor. Eu já opero nos meus dons, agora você precisa operar no Senhor. Amém? Então o que está fazendo de boca fechada? Começa a orar em línguas em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos, você tem um tempo de orar no Espírito Santo. Obrigado, Pai. Essa igreja tua está sendo educada na graça de Deus. Obrigado por essa visão, Senhor. Deixa o Espírito Santo ouvir tua voz em línguas. Apenas creia e comece a falar em línguas. Mergulhe nesta oração. Crescimento por qualidade. Qualidade, vida de qualidade. O Espírito Santo operando dentro de você através da oração em línguas. Você entendendo a revelação da graça de Deus. Não tenha medo de orar em línguas, abra a boca e ore. Isso. Deixa o Espírito Santo colocar as palavras dele na sua boca. Oh, aleluia. Olha que ambiente. Olha que ambiente profético. Entregue seu Espírito Santo. Vamos sair para você. Para isso recebemos as vidas, para uma oração sobrenatural gerada pelo Espírito Santo. Quando
você olha em línguas, você olha de fato, você olha de verdade. E o diabo não pode fazer nada, ele só está assistindo você orando em línguas e as manifestações que virão. Ele não pode interferir em nada. Por isso, ore no Espírito. Ore 10.000 palavras em línguas. E depois você vai falar 5 palavras no entendimento. E vai tudo ser resolvido. Essa é a nossa bandeira. A bandeira do Espírito Santo. A bandeira que repreende as águas malignas que estão vindo sobre o mundo. Ele me ama, vão recebendo mais presença, mais unção de Deus. Mergulhe nessas águas do Espírito. Entregue-se à oração em línguas. Entregue-se à oração no Espírito Santo. Entregue-se, entregue-se, entregue-se. Oh, entregue-se, mergulhe, mergulhe. Fala baixar. Saia do outro lado. O lado da vitória, o lado das manifestações, o lado das respostas de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por uma visão maravilhosa. Você que está nos assistindo por essa live, receba a mesma unção desse lugar. Você está nessa transmissão, seja abençoado, seja curado, seja tocado com o poder de Deus. Fale em línguas, mergulhe nessa graça salvadora, seja educado pela graça de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Pai. Graças te damos. Glória a Deus. Quero te dar a oportunidade de você consagrar a sua vida financeira ao Senhor. Tenha uma vida financeira consagrada ao Senhor. Nós não temos tantos ensinos a respeito de finanças, porque a única forma que a Bíblia nos ensina para entrar em prosperidade é dízimos e ofertas. Entenda isso. O dinheiro é um Deus. Se você não dizimar e não ofertar, esse Deus ele vai ser muito severo contra a sua vida. E é um Deus péssimo, é um Deus ruim, um Deus maligno. Jesus mesmo falou: você não pode servir a 2 senhores, ou você serve a Mamon, é o Deus do dinheiro, ou você serve a Deus. Sirva a Deus. Entenda que o dízimo pertence ao Senhor. Quando você dizima, você está dizendo: Senhor, a terra é tua. E a aliança do dízimo, ela traz riqueza, traz prosperidade, traz bênçãos maravilhosas. Os judeus, quando dizimam, eles falam assim: eu dizimo para manifestar riqueza. E esse é o entendimento. O dízimo fala da nossa redenção. O dízimo fala da redenção da terra. O dízimo profetiza e declara: do Senhor é a terra, o mundo, sua plenitude e todos que nela habitam. O Brasil está sendo protegido porque existe milhares de pessoas que dizimam nesta nação. Nós estamos sendo guardados, queridos. Vai vir uma onda horrível por aí sobre o mundo, mas sobre a igreja nós veremos a diferença. Entenda? O dízimo ele não pode ser manipulado, ele pertence ao Senhor. Entenda isso. Se hoje você não consegue dar o dízimo de R$1.000, que é R$100, quando vier R$1 milhão na tua mão, você vai ter dificuldade. Você não consegue ser fiel no pouco, como vai ser fiel no mundo? Isso, queridos, é Bíblia, amém? Nós pregamos Bíblia aqui. Glória a Deus. Então você tem liberdade de consagrar seu dízimo, sua oferta. Sai do seu lugar, faça seu dízimo, sua oferta com alegria, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus.
Jesus, estou abençoando a tua igreja para uma semana de sucesso, de bênçãos, de vitórias em nome de Jesus. Uma passagem de ano protegida, guardada, com muita celebração, com muita comida, bebida, festa, paz, harmonia. Nós celebramos isso, Pai. Eu estou abençoando a semana deles, abençoando a passagem do ano, em nome de Jesus. Vão ser felizes, abençoados. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Vão e manifestem sucesso, manifestem prosperidade, manifestem a vossa identidade em Cristo Jesus. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe.